Oi, oi, oi. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor. Oi, 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 quem tá chegando, tudo bem? A vida é louca. Me perdi, fala cheio. Caminho, mas não paro, não. Vamos falar de MEI, pessoal. Tá chovendo aí? Me conta que tá um temporal. Muita chuva por aqui. Me conta como é que tá por aí. Fala, filha. Valeu, Shei. Oi, Carol. Vamos lá, que hoje é rapidinho. Eu vou fazer uma live rapidinho, 30 minutinhos, falando sobre MEI. Primeiro, eu queria falar sobre o que aconteceu. Eu tinha feito uma programação e hoje eu ia abrir o carrinho para vendas do plano de negócios, né, da jornada contábil. Mas eu tive um problema com a Hotmart, enfim, coisa minha, não com a Hotmart, eu com a Hotmart, dinheiro. E deu errado, eu não consegui postar, os vídeos não subiam, enfim. Para poder ficar ainda mais organizado e com mais conteúdo do jeito que eu quero mesmo, de verdade, dividindo mesmo a minha experiência com vocês, eu vou adiar por 2 semanas o lançamento, né? Então, para não deixar vocês na mão, com água na boca, eu resolvi durante essas 2 semanas, toda segunda, quarta e sexta, fazer uma live com conteúdo oi, Aline, do projeto. O que é o projeto? O projeto Jornada Contábil é a ideia de compartilhar minha experiência de 25 anos de experiência de contabilidade com colegas que tenham vontade, que tenham desejo de abrir um escritório de contabilidade, que tenham desejo de empreender na contabilidade. E por que eu resolvi fazer isso? Ah, porque eu dei muito certo, muito sucesso? Não, porque eu tive os meus tropeços e eu gostaria de dividir com vocês a minha experiência, a minha jornada, para que os tropeços não sejam repetidos, que vocês consigam começar de um jeito mais leve, com um caminho mais desenhado. Por isso eu comecei a jornada com um plano de negócios. Mas hoje eu vou falar de MEI. MEI, eu tenho um grupo VIP, né? Um grupo onde tem uma galera conversando sobre a jornada contábil. Quando eu falei de MEI no grupo, eu vi uma resistência. O contador, o colega, ainda não consegue ver no MEI um cliente em potencial, não consegue ver no MEI um cliente que pague devidamente pelo serviço. Mas eu vou falar para vocês a minha experiência. Hoje eu atendo bastante MEI, mas eu atendo MEI para resolver os problemas imediatos dele. Estou com um problema, preciso fazer um parcelamento, preciso emitir uma guia, preciso emitir uma nota. E você vai resolvendo esses pequenos problemas desse empreendedor. Você fica, isso se torna fiel, ele se torna fiel a você, sempre que ele tem um problema ele te procura. E esse cliente, ouvindo teus conselhos, passando a se organizar, criando uma gestão do negócio dele, ele cresce. Se ele cresce, ele se torna uma empresa maior do que MEI. Ele precisa se transformar. Ele vira uma microempresa e ele virou um cliente de ticket maior. Então eu acho que MEI é sementinha. É sementinha que a gente vai plantando, regando, até que ele se torne uma empresa de ticket maior. Mas são muitos MEIs, milhões de MEIs. Tem espaço para todo mundo. E MEI todos os dias precisa de alguma resolução. Ele precisa de conselho, ele precisa de ajuda, ele precisa emitir uma nota. O que eu ofereço para MEI? Eu ofereço para MEI legalização. Abri o MEI.
Quando o MEI procura a gente, a primeira coisa que ele fala, engraçado, aqui não tem relógio, nem sei a hora. Tá, tudo bem, só falei 5 minutos. Quando ele procura a gente tem a obrigação de dizer para ele que MEI é uma... A abertura de MEI é um processo gratuito e intuitivo. Dá o link para a pessoa, explica para ela, ó, você vai entrar nesse link aqui e abrir o seu MEI. Se a pessoa fizer isso e não conseguir fazer e começar a te perguntar, mas eu não sei a atividade que eu escolho, eu não sei como faz, não estou conseguindo fazer, aí é que você entra com a sua expertise e vende para aquele cliente a legalização do MEI dele. Você vai sentar com ele e vai fazer um planinho de negócios. O que você quer fazer, como você pretende fazer, qual é o endereço, vou procurar qual é a melhor atividade para você, já pensando no dia que você crescer, se essa atividade, por exemplo, de refeição, tá contida lá no iFood, para você fazer cadastro. Tem um monte de coisinhas para você pensar que você abre aquele e-mail prestando para ele uma consultoria. Então você agrega valor e você consegue um serviço, ele acaba te pagando porque você resolveu um problema e ainda agregou valor àquele serviço. Fora a abertura, eu também cobro se precisar fazer alteração, se precisar fazer baixa. Alteração, a maioria deles ainda não sabe que o nome mudou, que com a senha GovBR você entra lá, pede uma alteração só para alterar a razão social. É uma coisa que eu tenho feito bastante também. Então, toda essa parte, vamos dizer assim, paralegal do MEI. Abrir, alterar, baixar. Isso são 3 serviços que você pode oferecer. Você pode oferecer para ele a gestão dele, as informações. Por quê? Vou te explicar. Quando a pessoa abre um MEI, ela nem tem noção de que ela está abrindo uma empresa. Ela é uma pessoa física que trabalha por conta própria há muito tempo e de repente ou ela precisou do CNPJ ou ela resolveu que queria o CNPJ porque quer um plano de saúde ou porque quer abrir uma conta no banco, quer uma maquininha, ela quer alguma coisa, ela precisa desse CNPJ para fazer alguma coisa, então ela abre sozinha. Mas ela não tem informação direito das obrigações, que ela tem que pagar o DAS mensal. Se ela deixar de pagar o DAS mensal, ela perde a cobertura da Previdência. Isso é muito importante. Se atrasar, o MEI perde a cobertura da Previdência. Ele não sabe que precisa fazer todos os meses o levantamento das despesas e receitas daquele MEI. Ele não sabe que é importante dividir as receitas do MEI. Dividir o dinheiro, né, do MEI da pessoa física, porque quando mistura tudo você se perde. Então você pode prestar para ele. Pois é. Ai, não tô lendo não, depois eu leio, tá, Rafa? Tem muita coisa. Daqui a pouco eu leio. Deixa eu terminar o raciocínio. Então tem muita coisa que você pode prestar. Aí você vai dizer assim para mim, como eu li lá no grupo, né, dos contadores. Mas eles não pagam. Eles não vão pagar o que um empresário grande consegue pagar. Mas você vai cobrar dele o que for justo para você e o que for possível para ele pagar, fidelizando esse cliente. Fidelizar cliente é uma coisa muito importante. Hoje eles são pequenos, são ticket baixo, paga pouco, mas você não sabe o futuro desse cliente, você não sabe a capacidade dele, a potência dele de crescer com o seu gerenciamento. Então, o gerenciamento de um contador no MEI é muito importante. E quando o MEI enxerga esse gerenciamento, ele valoriza a gente. Então, você pode explicar para ele toda essa parte de cuidar das... Deixa eu dar uma lida aqui no que você falou comigo, amore. Eu sou cegueta, então eu enfio a cara na tela. A melhor tá ao vivo. Isso, muito bem. É isso aí, Rafaela, você aprende com você, meu amor, que a gente chama, a gente junta, gera retenção e começa um a indicar para o outro e a gente tem cliente aí por um bom tempo. Então, fora isso, você também pode oferecer para o cliente a parte de gestão de pessoal. MEI pode ter um funcionário, não pode? E nós somos o quê? Contadores, não somos? Em teoria, o contador aprende
é um profissional que consegue atender uma gestão de pessoal de uma empresa. Então, se o MEI tem funcionário e ele precisa gerir aquele funcionário, folha de ponto, folha de pagamento, admissão e demissão, recolhimento mensal, férias, 13º, você é capaz de fazer isso. E é um dos itens da esteira de serviço que você pode oferecer para o MEI. O que mais você pode oferecer para o MEI? A declaração. As declarações, vamos dizer assim. Oi, Flavi. Ai, deixa eu assinar para Flavi, minha musa. Então, declarações. O MEI, ele precisa fazer 2 declarações durante o ano. A princípio, você fica imaginando assim, eu só preciso fazer a declaração do MEI. Eu faço a declaração do MEI e resolvi minha vida. Não é bem assim. A declaração do MEI é uma obrigação do CNPJ uma vez por ano até 31 de maio. Mas dependendo da receita que você colocou como a receita da sua empresa, gera um lucro para a pessoa física, para o CPF, que faz com que ela seja obrigada a apresentar uma declaração de imposto de renda também. Então, não é simplesmente apresentar a declaração de pessoa jurídica, do CNPJ, do MEI e ficar por isso mesmo. Você precisa analisar essa receita do MEI, apurar o lucro que esse MEI teve e esse lucro precisa ser informado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Isso é uma questão muito particular, é uma questão que poucas pessoas trabalham com ela, poucas pessoas sabem e ela não, na verdade ela não é muito levantada nem falada porque a Receita ainda não está fiscalizando, mas ela tem toda a liberdade e as ferramentas para fiscalizar. Porque quando você declara a sua pessoa jurídica, quando você declara a receita do seu MEI, ela pode procurar onde está a receita, onde está o lucro do seu MEI na sua declaração de imposto de renda. Se não estiver lá, ela pode perguntar por quê. Existe todo um cálculo por trás disso e quem estiver na jornada contábil vai ver esse cálculo para fazer. Então já disse que tem as 2 declarações. Outra coisa muito importante que tem acontecido agora, né, que está muito recente, é a nota fiscal do MEI, que teve uma mudança aí, que o pessoal está bastante confuso. Deixa eu ver aqui. Flavi, isso é verdade, as pessoas fogem disso. Querem só enviar a receita do MEI. Pois é, Aline. E aí, assim, as pessoas continuam fazendo isso, vão continuar fazendo e vão dizer: eu nunca fui procurada, a Receita nunca me procurou. Cara, quando a Receita Federal do Brasil resolve fiscalizar, ela tem o direito de voltar os últimos 5 anos. Então, você fez um ano, ninguém me viu, fez no segundo, ninguém olhou, fez no terceiro, não me fiscalizaram. Pode chegar lá no 5º, você fazendo a coisa errada, a Receita resolver te fiscalizar e voltar os últimos 5. E refazer toda a conta e fazer você pagar imposto. Então é muito importante fazer regradinho, fazer do jeito certo. Isso está na legislação, então tem que ser cumprido, só que não se fala. Isso para mim, assim, eu gosto demais, sou super fã do projeto MEI. Porque o MEI, ele veio com o objetivo de tirar um monte de gente do limbo da informalidade. Porque as pessoas não viviam como autônomo e não pagavam, não contribuíam para o INSS. Eita, por quê? Você não sabia dessa história do MEI, Rafaela? Vivia na informalidade, não tinha nenhuma cobertura, se passasse mal, se precisasse de auxílio-doença, não tinha. Então o MEI veio com essa proposta, que para mim é sensacional, de tirar os informais, os autônomos desse limbo da falta de cobertura da Previdência Social. Só que tem regras, como eu estava falando. Se você paga o DAS atrasado, você já perdeu algumas coberturas da Previdência Social. Depende de você estar em dia com o seu DAS, algumas coberturas da Previdência Social. Ninguém te explica isso. Ninguém te explica, quando você abre um CNPJ, que você também precisa ficar de olho no lucro que esse MEI terá, porque isso impacta na sua declaração pessoa física. Também ninguém te explica, não está escrito lá em lugar nenhum. E se tiver escrito, está escrito
daquele formato que as pessoas não conseguem entender. É preciso que a gente, o contador, seja empático com o microempreendedor que não aprendeu, não estudou como a gente, e a gente precisa pegar toda essa coisa da legislação, mastigar e entregar mastigado, diluído e de uma forma mais fácil e leve para as pessoas entenderem. Eu acho que isso é uma coisa que me destaca bastante aqui, eu sendo falsa modéstia, que as pessoas sempre dizem que eu consigo explicar de forma que elas entendem. Então acho que isso é uma coisa que você, contador aí, que está com vontade de atender MEI, seja empático, não queira colocar no seu cliente MEI legislação, de acordo com a lei tal, artigo tal, parágrafo X, a pessoa não vai entender. Mastiga aquilo e entrega aquilo de forma fácil, palatável, que a pessoa consiga entender. Beijo, Jana. Não tem informação, Rafaela, assim, porque eu não sei porquê, sabe? Porque assim, é um projeto tão lindo que, na minha opinião, ele não é bem apresentado. Ele simplesmente é jogado para que as pessoas se virem. E o pior de tudo é incutir nas pessoas a ideia de que o MEI não precisa de contador. Não, você não precisa de contador, você não é obrigado a ter contador. Então eles não nos procuram e só nos procuram na hora do problema. Só nos procuram na hora que estão cheios de problema para resolver. Então a gente tem que entender que sim, nós somos solucionadores de problemas, mas a gente pode ser também trabalhar na antecipação para que esse problema não aconteça. Aí você pode dizer para mim assim, mas como é que a gente consegue os clientes? Bom, vou dizer para mim. Eu pulei a nota fiscal. Deixa eu falar de nota fiscal primeiro. Então agora tem o problema da nota fiscal, que eles têm reclamado bastante, que está muito difícil emitir nota fiscal. Porque saiu do Nota Carioca, falando do Rio de Janeiro, saiu dos portais da prefeitura e foi para o portal federal. Mas você precisa fazer um primeiro cadastro. Como é que eu vendo meu serviço de nota fiscal, de serviço? Da mesma forma como eu falei lá no começo, quando uma pessoa me procura para abrir um MEI, eu explico a ela que isso é gratuito e intuitivo, o link é esse. E a pessoa tenta, se ela não consegue, ela me busca de novo. A mesma coisa é a história da nota fiscal. A nota fiscal agora é um site federal, o link é esse aqui para você se cadastrar, tá? Aqui o passo a passo. Existe um passo a passo que a Receita Federal já montou e eu passo para a pessoa. Se a pessoa não consegue, ela retorna. Se ela retorna, ela precisa da minha consultoria, aí eu cobro. E aí, o que eu faço? Cadastro a pessoa no site, porque tem uma coisa chata mesmo, que é a parte lá de escolher o serviço. Faço um treinamentozinho, mostro ela como faz, entreguei o trabalho. Então tem esse trabalho de nota fiscal, assim como tem o trabalho de nota fiscal de venda. Falando de Rio de Janeiro também, de novo, aqui passou a ser obrigatório ter a inscrição estadual, que não era obrigatório. Eles até prorrogaram agora até 30 de novembro, porque era até 30 de setembro, mas emite a nota na nota fiscal avulsa, no site do nota fiscal avulsa eletrônica. Mas não é fácil. Quem aqui é contador sabe que não é fácil emitir uma nota fiscal eletrônica. É cheio de detalhe, NCM, é cheio de CFOP, várias informações que eles não conhecem. Então me procura, eu queria emitir uma nota fiscal de venda aqui do meu produto. É nesse site aqui, essa aqui é a informação. Se ele não conseguir me voltar, significa o quê? Precisa da minha consultoria e eu cobro para fazer. É assim que funciona. Então assim, não dá pra gente ficar dizendo que MEI é um cliente muito ruim, não paga. Mentira. Ele é um cliente que pode ser difícil porque ele vive numa situação financeira diferente dos outros, ok. Mas eu acho que isso é um pouco pensar com preconceito. Porque sim, eles pagam quando precisa da sua consultoria e confia em você. Então se posiciona como uma pessoa especialista naquilo que vai resolver o problema dela. Pronto. Entendeu? Não vai te pagar R$1.000, mas vai te pagar, você vai cobrar o que for justo para você e o que for possível para a pessoa pagar. Se cadastra aí no Mercado Pago da vida, no PagBank, aceita cartão, sabe? Então assim, não existe cliente ruim. Não existe cliente que não paga.
não pagam. Não existe cliente ruim, não existe cliente difícil. Existe preguiça de trabalhar e buscar o que é melhor para aquele cliente. Então eu acho que MEI é sim uma 8h20. MEI é sim um cliente em potencial, principalmente para quem está começando. Quem está querendo começar agora, que é que é o foco da jornada contábil. A pessoa que está começar. Cara, todo mundo conhece uma pessoa que é MEI. Dentro de casa tem gente que é MEI. Todo mundo conhece alguém que é MEI e que está precisando de algum serviço. Então, MEI é uma oportunidade que as pessoas que os contadores preferem ter um preconceito de achar que não paga do que trabalhar esse cliente e fidelizar ele. É o que eu acho sobre MEI. Oi, Raquel, meu amor. Tá, falei, então assim, o que mais eu ofereço? Eu ofereço parcelamento, que isso aí é básico, que eles mais procuram a gente é porque estão em dívida e precisam parcelar. O cadastramento em débito automático, que é assim, eu só faço parcelamento se for cadastrar em débito automático, porque senão o MEI fica te procurando todo mês para você emitir a guia dele. Então eu faço e cadastro débito automático, assim como explico direitinho que o mais importante, seria importante para que ele cadastrasse o débito automático também para a cota mensal, justamente para não perder cobertura do INSS. Tem que ser pago em dia. E finalmente você foi lá, prestou assessoria para o MEI, o cara ouvia todos os seus conselhos, fazia tudo direitinho, cuidava do financeiro, foi ouvindo você, foi melhorando a gestão e tal, e cresceu. Cresceu e precisou se transformar numa empresa maior. E aí o que você vai vender? A transformação. Que tem algumas possibilidades, mas só quem estiver na jornada contábil vai conseguir ver nos detalhes, que aqui a gente está só falando sobre o assunto. E é isso. E eu queria falar, no final disso tudo, o mais importante, falei do MEI. Aí você, como eu já ouvi algumas vezes lá no grupo, mas como chegar no cliente? Como captar esse cliente? Como? Bom, primeiro, ele não vai chegar sozinho, andando, batendo na sua porta e não vai. Então, você tem que trabalhar a busca desse cliente, a captação desse cliente. Para contador, assim como para médico, vamos fazer essa comparação, advogado, funciona muito a indicação. Então, trabalhe o seu posicionamento pessoal. Faça com que as pessoas que estão ao seu entorno saibam que você é um contador. Saibam que você atende MEI, que você é especialista naquilo, que você resolve o problema do MEI. Então, as pessoas do seu entorno têm que saber o que você faz e saber que você é bom. Como? Fala, se posiciona. Se você tem um cliente satisfeito, faz ele falar também, contar, indicar. Essa é a forma, vamos dizer assim, tradicional da gente crescer a carteira de cliente, conseguir clientes. Indicação. Mas tem a internet. Como eu estava falando lá no grupo outro dia, o que tem na internet? A internet tem o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo infinitamente. Então, um cliente que fala de você, indica você, marca um arroba de você numa postagem sobre contador. Eu estou procurando um contador. Vão lá e marcam arroba conta com a flor. Ele tá fazendo isso para centenas, milhares de pessoas. Ele não está falando só com o amigo dele. Então, assim, a internet é um mundo a ser explorado. Vocês precisam entender, desculpa que eu já estou perdendo a voz, eu perco rápido a voz, que é preciso se colocar, se posicionar na vida real, do jeito que eu falei. As pessoas precisam saber quem é você, que você é contador e que você é capaz de atender e resolver o problema do MEI. E na internet também. É isso, gente. Não, ainda tem 5 minutos. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Não é, Aline? Tanta verdade, né? Eu falo muito rápido. Achei que ia falar meia hora, falei 25 minutos e já acabei. Mas não tem problema não, já vou arrumar um outro assunto aqui. Então,
o site do E-Social. Algumas pessoas também me perguntaram, a folha de pagamento do MEI, eu preciso ter um sistema, comprar um sistema de contabilidade para fazer a folha do MEI? Não, a folha do MEI é feita diretamente no site do E-Social. Você vai fazer a admissão, recolher os documentos do funcionário, entrar lá, fazer o cadastro e todo mês entrar naquele site, rodar a folha de pagamento, fazer os apontamentos que precisar, se teve hora extra, se tem desconto de vale transporte, tá? Fechar a folha e emitir a guia. Então, assim, você não precisa de um sistema de contabilidade. Obrigada, Raquel. Você não precisa de um sistema de contabilidade para trabalhar. Lembrei, isso é uma coisa que eu queria falar também, que foi como se posicionar e conseguir cliente. E o que eu preciso para começar? O que você precisa para começar? O básico do básico. A gente, contador, trabalha com cadeira, mesa e computador. Boa internet. Então, assim, você começa com o que você tem. Começa com o que você tem. Entre aspas aqui, gente, boa cadeira, viu? Porque a gente fica sentada na cadeira por muito tempo. Começa com o que você tem. Fechando aqui, concluindo. MEI é um cliente em potencial. Ele começa como baixo ticket e ele é um potencial médio ticket em pouco tempo, tá? Pouco tempo, porque ele vai precisar de você para emitir nota, ele vai precisar de você para a declaração do imposto de renda dele, ele vai precisar de você para cuidar do MEI do marido, do MEI da tia, do MEI da prima. Você vai precisar se posicionar, tanto na vida quanto na internet. Você vai precisar de um computador, uma mesma cadeira. Você precisa saber o mínimo de Excel, tá? Porque Excel é básico para contador. E você precisa de coragem, de parar de olhar e colocar defeito naquilo que você está vendo. MEI é difícil porque é um cara que não paga. Mas aí eu vou ter que me posicionar, falar na internet. Você para de colocar defeito. Pega o que você tem e começa. É isso. Essa é a minha dica para vocês. Não gosto de falar dica, não. Esse é o meu conselho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado para vocês verem depois. E na quarta-feira, a gente nem sei sobre o que é. Acho que na quarta-feira é autônomos. Na quarta-feira a gente vai falar sobre atendimento a autônomos. E eu tô terminando de preparar toda a jornada contábil para colocar na Hotmart. Como eu já disse, vou repetir, é um projeto do meu coração. Tenho muita vontade de fazer isso. Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. E eu espero impactar a vida de um monte de colega, ver um monte de colega aí na internet também falando do que está fazendo, crescendo e sendo muito feliz. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê na quarta-feira. Tchau!